e ensinava no sábado numa sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Vira para a pessoa do lado e fala assim: um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela e logo endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar, e nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado? Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumenta, e não leva para beber água? Ai, Jesus é maravilhoso. E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão? Diz assim para a pessoa do seu lado: filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Querido, Jesus sabia que há 18 anos ela estava possessa. E dizendo a ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Vamos parar por aqui. Era sábado, dia de ir na sinagoga. Era dia de culto. Era o nosso domingo, dia de celebrar o Senhor. E essa mulher, ela era crente, viu? Na verdade, ela era uma judia muito piedosa. E todos os sábados, ela ia à sinagoga, no dia do culto. Todos os domingos, ela ia no culto, assim como eu e você. Todas as vezes que tinha culto marcado na quinta-feira, ela estava lá. Todos os dias que tinha culto agendado no domingo, ela estava lá. Na escola bíblica, ela estava. Nas bases de comunhão, ela estava. No sábado da juventude, ela aparecia. E muitas das vezes, nas terças de oração, ela estava. E essa mulher aqui da Bíblia, uma judia piedosa, ela há 18 anos andava encurvada. Eu gosto de pensar nisso porque andar encurvado não é andar assim, largado. E se andar largado, a mineira falando, andar largado. Ela era encurvada, gente. Vocês têm dimensão disso? Eu vou ficar de lado para vocês verem. Ela nunca olhou para frente. Há 18 anos, ela nunca olhou para frente. Ela nunca teve, há 18 anos, o privilégio de olhar para o alto, para ver os formatos das nuvens. Há 18 anos, ela não tinha dimensão de como o céu daquela cidade era bonito. E como as copas das árvores eram belas. Há 18 anos, o corpo dela era assim. E quando a gente está nessa posição assim, não dá para você ver aqui. Dói. Dói a panturrilha, dói as costas. E os olhos ardem. Porque eles têm que ter uma posição muito diferente. Esta mulher, há 18 anos, ela era cativa por Satanás. Mas ela era judia, mas ela era cativa por Satanás. Por que você está falando isso, pastor? Essa é heresia. Não é heresia. Porque quando eu leio o verso 11, está escrito assim,
eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. E quando eu leio o verso 16, está escrito assim: e não convinha soltar desta prisão no dia de sábado. Ela estava prisioneira, cativa por Satanás, com espírito de enfermidade. Isso é muito sério. Isso me fez refletir muito. Isso me fez chorar na minha mesa e dizer: que tipo de igreja é essa? E há 18 anos, uma mulher entra na prisão, cativa por Satanás. Entra no culto, sai do culto. Entra na sinagoga, sai da sinagoga. Entra no meio das mulheres, encurvada. Passa pelos homens, encurvada. E ela não é liberta do espírito de enfermidade. E aqui, quando eu vejo ela cativa por Satanás, eu penso que esse espírito ainda age nesse tempo de hoje. Um espírito de enfermidade que faz as pessoas olharem para baixo e para trás. Baixo e para trás. Meu coração doeu quando eu comecei a meditar nas Sagradas Escrituras e pensar: Senhor, e eu quero que você pense comigo, Satanás enviou um demônio para poder deixar aquela mulher enferma. E eu quero que fique muito claro para você que nem toda enfermidade é de Satanás, tá? A raiz de toda enfermidade vem do pecado. Então, todas as vezes que você fica enfermo, você deve orar e ir ao médico, tá? Porque Deus chamou a medicina pelo nome e disse para ela, para que ela viesse a ter a ciência de curar pessoas. E chamou homens e mulheres para serem médicos, para muitas das vezes tratar-nos com cirurgias, medicamentos e assim por diante. Terapias e muitas outras coisas. Mas eu quero dizer para vocês que algumas enfermidades, elas são por espíritos malignos. E nós precisamos falar sobre isso. E a maior enfermidade deste século está dentro da igreja, com pessoas encurvadas. Encurvadas. Essa mulher, ela era encurvada. A coluna dela era encurvada. Quando você vai estudar anatomia, a coluna, ela é a sustentação do corpo. A coluna, ela sustenta o corpo, ou seja, ela é o esteio do corpo. Ela mantém a pessoa andando reto. Ela mantém a pessoa andando numa posição correta. Quando você tem uma enfermidade na coluna, ela desvia para alguns lados, por exemplo. Quando as pessoas são tortas, ou algo deforma, isso é que ela perdeu a sustentação do corpo. Ela teve um problema na coluna, que é a sustentação principal. Olha como Satanás faz para deixar alguém olhando para baixo. Ele tira a sustentação dela. Olha o que Satanás faz para fazer uma pessoa ficar olhando para trás. Ele tira o esteio dela. Tira a posição de olhar para frente. Ele tira da posição de olhar para o alto. Ele tira da posição daquele que anda por fé. Ele tira da posição daquele que consegue levantar as mãos e glorificar ao Senhor. Muitas das vezes, ele faz com que demônios toquem as sustentações de vidas, toquem o esteio de vidas. Muitas das vezes, não é sempre, viu? Não é sempre que a doença ela é relacionada a demônios, mas nesse caso que eu estou falando aqui, a Bíblia deixa bem claro que o que fazia ela andar encurvada
era um espírito maligno, um espírito de enfermidade, porque Jesus fala que ela estava cativa há 18 anos. Ela estava presa há 18 anos. Uma mulher que ia na igreja. Uma pessoa que ia na igreja, piedosa. Uma mulher que não tinha preguiça de sair da sua casa para ir lá. Uma mulher que era uma irmã, que entrava e saía da sinagoga. Ela era uma mulher que ia e voltava para sua casa, cativa de uma doença. Mas existem, pastor, algumas doenças que elas não são resolvidas com a igreja. Se eu vim aqui na igreja, eu não vou ser curado. Mas eu creio tanto, porque vocês falam das curas. Eu vejo ministrando nas filas, por que as pessoas não são curadas? Porque justamente vivem como os chefes da sinagoga, como religiosos. Como se o culto fosse um rito, que eu venho e bato o meu ponto, que eu venho e estou aqui somente para fazer o meu serviço ministerial e não curo no sábado. Não curo nenhum dia, na verdade. Eles não curaram ninguém naquela época. Por quê? Porque faltou uma coisa chamada fé. Faltou algo chamado fé. Naquele dia, a mulher encurvada decidiu ir para a sinagoga. De verdade, ela foi mais uma vez cumprir os protocolos religiosos. E de verdade, ela estava lá como de costume. Uma judia, todo mundo já sabia que ela era encurvada, que ela vinha. Ela entrava pela porta da sinagoga. A porta da sinagoga ela era lateral. As sinagogas elas surgiram no período do exílio. E ela era uma porta lateral. Não era como o templo. Eles entravam e passavam ali pelo pátio dos homens, as mulheres, né? Passavam pelo pátio dos homens, então ela tinha que passar no meio da sinagoga. A leitura da palavra, ela bem no centro. Imagine você comigo. Eu gosto de as pessoas venham analisar como que funcionava. Aqui tinha a leitura da palavra. Ali era o canto das mulheres. Aqui ficava a porta, os homens ficavam aqui. Aqui tinha um lugar onde as coisas santas ficavam, os pergaminhos, as escrituras ficavam ali, guardadinhos naquele canto, onde só os chefes das sinagogas entravam. E ela tinha todas as vezes que ela ia para o culto, passar pelo povo, porque as mulheres ficavam lá atrás, lá no fundo. E era meio que 2 andares, assim. E ela passava, e ela teve que passar por isso. E ela foi cumprir o seu protocolo naquele sábado. Vou lá ouvir os ensinamentos. E não foi nessa curvadinha que eu estou, não. Naquela curvadona. E ela foi bem curvada, olhando para baixo. E com certeza ela sabia os detalhes do chão, da rua, dos buracos, das poças de lodo, dos guspe, das sujeiras que tinha naquelas ruas, das pessoas que passavam com os pés limpos, outras com os pés sujos, daqueles que tinham feridas nos pés. Ela só via isso. Com certeza ela sabia os detalhes do chão. Com certeza ela sabia os detalhes de cada uma daquelas pedras da sinagoga. Ela sabia de tudo que estava no chão. A sinagoga era uma casa chamada casa de reunião. Significa casa de reunião, aonde eles reuniam para ouvir a leitura, a palavra, as Sagradas Escrituras. E no tempo de Jesus havia muitas sinagogas espalhadas nas cidades. Então havia uma sinagoga em cada cidade. E Jesus, aqui em Lucas, tem alguns detalhes sobre isso. Ele está passando por aquela cidade dessa mulher. E era sábado, essa cidade chamava Pérea.
Ela era o caminho entre a Galileia para a Judéia. E Jesus estava passando entre a Galileia para a Judéia. Ele para aí na sinagoga de Pérea. E ele entra naquela sinagoga e ele começa a ministrar o culto. Eu acho isso tão bonito. Jesus começa a ler as Escrituras Sagradas, junto com os discípulos. E Jesus, ele entra naquela sinagoga. E, meus irmãos, eu vou ser sincera para você. Aquela mulher curvada havia passado os últimos 18 anos ouvindo chefes e mestres de sinagogas. Era só mais um rabino. Um jovem rabino com uma voz bonita. Porque eu imagino que a voz de Jesus devia ser maravilhosa. Ela ouve a voz. Ela só ouve a voz de alguém que está falando as Escrituras Sagradas. E ela não vê. E ela não vê. Eu imagino que ela não ficava na frente, assim, para ser vista, porque, gente, a posição que ela ficava não era de quem sentava. Vamos ser sinceros, falar assim que ela ia lá no culto e sentava. Não tinha como sentar. Não tinha como ela ter uma posição confortável. Não tinha. Então, provavelmente, ela ficava em lugares bem escondidos. É um pensamento meu, não tem nada teológico sobre isso. Eu imagino que ela ficasse lá no paredão do fundo da igreja, encostada, porque o corpo dela já não tinha estrutura. Quantas pessoas entram na igreja sem estrutura e voltam para casa sem estrutura? Essa mulher aqui, ela é incapaz de se levantar. Essa mulher, ela é incapaz de se sentar. Meu Deus. Tanto que gostoso sentar, descansar os pés. Ela era incapaz de descansar. Muitas das vezes, ela queria se endireitar, mas ela não conseguia. Era impossível para ela endireitar. Por quê? Ela estava sob um espírito de enfermidade. A enfermidade que estava sobre ela era um demônio. Por isso ela não conseguia ter uma vida comum. E ela está ali, dentro da sinagoga, ouvindo a voz. Queridos, o que nós precisamos é só ouvir a voz de Jesus. O que nós precisamos como igreja é só ouvir a voz de Jesus. Sabe por que nós voltamos para as nossas casas do mesmo jeito que entramos? Porque nós não ouvimos a voz de Jesus. Todos na sinagoga viam e ouviam Jesus. Todos na sinagoga viam e ouviam Jesus. Ela só ouvia. E eu penso nos meus pensamentos, que eu sou tenho uma mente criativa. Eu imagino que na mente dela ela começa assim: que voz é essa? Eu nunca ouvi uma voz assim. E todos vendo Jesus e ouvindo Jesus. E eu penso comigo que ela começa a ouvir a voz e aquilo começa a entrar no coração dela. O que nós precisamos é ouvir a voz de Jesus. Mesmo quando a nossa vida ela já perde a sua estrutura. Mesmo quando nós não conseguimos olhar mais para Ele. Mesmo quando os nossos olhares não olham mais para o alto e nem para a direção do horizonte, mas que muitas das vezes nós olhamos para baixo. O que nós precisamos é ouvir a voz de Jesus que está no culto, declarando a palavra santa sobre o que Ele é para nós. Sobre o que Ele quer fazer conosco, para onde Ele quer nos levar. Você não precisa de muita coisa, você precisa ouvir a voz do Mestre. E eu penso que no coração dela ficou assim:
É uma voz de um jovem rabino. Quem será? É uma voz que eu nunca ouvi antes. Não é a voz dos mesmos homens que estão aqui sempre. É a voz diferente. Essa voz alcançou meu coração. Essa voz tirou a tristeza que eu carrego há anos. Essa voz tocou os meus pensamentos e curou o meu interior. Essa mulher, ela ouve a voz de Deus. Gente, isso me deixa extremamente emocionada. Ela ouviu a voz de Deus. Ela ouviu a voz de Yeshua. Ela ouviu a voz de Jesus Cristo. Que a voz de Jesus alcance você agora. Que a voz de Jesus alcance você que está na sua casa em desestrutura total. Em desestrutura total. A voz de Jesus estava falando com ela. A voz poderosa, cheia de majestade do Senhor, estava falando com ela. A voz de Jesus tocou o coração dela. Todos ali ouviam ele, mas eles estavam vendo que era Yeshua. Todos estavam vendo que era Jesus, que era o Messias, mas ela somente ouvia. Por quê? Porque ela estava presa. E olha, a voz poderosa de Jesus, ela dissipa todo e qualquer demônio que venha nos oprimir. Todo e qualquer demônio que venha nos encurvar. A voz de Jesus dissipa todo e qualquer dilema que você carrega. Toda e qualquer pensamento contrário se converte ao Senhor, porque a voz dele, ela ecoa com o som de muitas águas. Essa é a voz do Senhor. E ela vem suave quando precisa ser suave, e ela vem violenta quando nós precisamos ser acordados diante de uma situação. E nesse dia, ela encontra a voz do Mestre. Mas além da voz do Mestre, ela encontra o Salvador da vida dela. E ela encontra o médico dos médicos. Em meio ao caos, a voz de Jesus enche o coração dela de poder. Quando a voz de Jesus, ela entra dentro de você, dentro da sua casa, dentro da sua família, ela traz poder e as coisas são modificadas. Ela não consegue vê-lo, mas existe um detalhe nessas Sagradas Escrituras. Ele a vê. Talvez a sua casa, você não consegue ver uma solução para ela. Talvez você não vê Jesus dentro da sua casa. Talvez você não vê Jesus dentro da sua própria vida. Talvez você não vê Jesus em meio às suas emoções desestabilizadas. Talvez há anos você não vê Jesus caminhando dentro da tua casa, porque você foi encurvado para olhar somente para baixo. Talvez você esteja como essa mulher, presos em enfermidades espirituais. Eu vejo muito isso quando eu vou atender no escritório e eu me chateio, porque pessoas estão enfermas espiritualmente, não veem Jesus mais nas suas vidas. Porém, Jesus, dentro da sinagoga, vendo-a, ele a chamou para si. Isso é maravilhoso. Jesus está vendo eu e você,
está vendo a nossa casa. E hoje Ele está dizendo, estou chamando vocês para mim. Vem para mim. Vem para mim. Mas eu ouço só sua voz, Jesus, eu não consigo te ver. Mas vem. Vem para mim. A voz de Jesus viu a mulher e a chamou. E ela ouviu. E de verdade, ela não pediu nada. Ela não expressa nenhuma vontade de ser curada. Ela não abre a boca para falar, eu quero ser curada. Ela não abre a boca para falar nada. Ela simplesmente ouve a voz de Jesus e vai à frente. E vai aonde é o centro das atenções, o centro da sinagoga. Onde a leitura das Escrituras era vista por todas as áreas dos homens, as áreas das mulheres, as áreas dos chefes da sinagoga, aonde todos conseguiam ver. Jesus vê e a chama para si. Jesus está vendo a situação da igreja. E Ele chama a igreja para si. Ele chama as famílias para si. E Ele chama os filhos e as filhas para si. Jesus está vendo o que está acontecendo. Jesus está vendo o que se passa. Ela veio até Ele, queridos. Isso me deixou muito feliz, porque ela veio até Ele, sabe para quê? Para ser ensinada. A alma dela ser tocada com as palavras que Ele estava dizendo. Ela vem até Jesus para ouvir um mestre. E ela vem para ouvir Jesus, e Jesus, Ele, com o seu evangelho maravilhoso, Ele chama pessoas para si, para dizer para eles, eu não vim para te ensinar. Eu não vim somente para ensinar a tua alma. Eu não vim somente para que você venha a ouvir palavras, mas eu vim para que vocês venham ser curados. Eu vim para que vocês viessem a ser libertos, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou além de um mestre. Eu sou muito além de um mestre. E uma vez que Jesus nos chama, queridos, sem dúvida nenhuma, Ele nos ajudará. Sem dúvida nenhuma, Jesus quer nos ajudar quando nós buscarmos Ele. Hoje Jesus está dizendo assim, pode vir com essa casa desse jeito. Pode vir com esses filhos desse jeito. É a tua resposta de caminhar até Ele vai trazer grandes milagres e restauração quando a tua boca pedir, quando a tua boca falar. Jesus chamou ela para si, e quando ela chegou até Ele, Ele impôs as mãos sobre ela. As palavras agora, elas saem da boca dele impregnadas de poder, entra no coração, a mulher vem e ela na presença dele é tocada. E sabe o que ele fala? Mulher, seja livre do espírito de enfermidade. Ou seja, quando você responde à voz de Jesus, Ele toca você e você é verdadeiramente livre. A igreja precisa ser livre. A igreja precisa ser livre. Nós precisamos ser livres. E hoje eu fiquei pensando assim, meu Deus, existem pessoas que têm doenças crônicas há anos. Mas existem doenças crônicas que elas são relacionadas à imunidade. E eu louvo a Deus porque Ele me deu muita fé. E eu creio que Jesus pode curar doenças autoimunes. Eu creio muito nisso e eu creio que Ele vai fazer isso, curas divinas de doenças que, por conta do pecado, fez com que a humanidade adoecesse. E Ele é o Deus que cura. Eu creio que pessoas serão curadas de enfermidades que são causadas por conta do pecado. Eu creio que Ele pode curar doenças autoimunes, doenças emocionais, doenças físicas,
doenças de alma, eu creio nisso. Mas aqui, quando eu li o texto, ele me falou: eu quero verdadeiramente libertá-los. Eu quero verdadeiramente levá-los a me conhecer. E eu quero levantar o abatido. A intenção de Deus nessa noite é levantar abatidos de alma. Que estão com as suas vidas olhando para baixo e para trás. Para baixo e para trás. Esta cura aqui, ela representa a obra da graça. Esta cura aqui, ela representa aquilo que Cristo fez na alma do ser humano. Esta cura, ela fala de um coração impuro que está acometido por um espírito de enfermidade. O que é isso, um coração impuro? São quando as pessoas elas estão deformadas na sua alma. Quando as pessoas elas estão com os sentimentos, as emoções fora do lugar, fora da ordem. Quando as pessoas elas estão curvadas para as coisas que estão para baixo. Como assim, pastor? É quando você vive as realidades terrenas e menos a realidade do céu. É quando nós nos envolvemos com as nossas coisinhas, com os nossos eus, com as nossas atitudes erradas, almas desformadas. Por isso não enxergam Jesus Cristo na vida. Por isso não enxergam Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, porque estão olhando para o terreno. Porque estão criando complicações de uma alma que se inclina para as coisas naturais e não para as coisas espirituais. De uma alma de pessoas que estão olhando para baixo, procura de defeitos dos outros. Coisa terrível quando alguém que é acometido por esse espírito de enfermidade, anda encurvado, olhando para baixo, ele olha defeitos só nos outros, ele critica as pessoas. Todos estão errados, menos ele. Todos estão com defeito, menos ele. Pessoas que olham o pior dos outros, sempre vão olhar a essência pior que ele tem. Sabe por que casas e famílias estão do modo que estão? Porque são pessoas acometidas com espírito de enfermidade, olham pelas coisas terrenas, olham as coisas naturais, olham o defeito e faz o defeito ficar maior, colocam críticas, deformam o outro, tem prazer na dor do outro. Isso é um espírito de enfermidade. O espírito de enfermidade que acometia a vida desta mulher pode estar cometendo você e sua casa, porque vocês não estão vendo Jesus na história. Porque o defeito do outro é maior do que Jesus. Porque a dor do outro te traz alegria no coração. Porque criticar o problema do outro é a melhor coisa para você viver. E aí você anda olhando só para as coisas terrenas, as poças de lama que você vê, as pedras que estão fora do lugar que você vê, os pés doentes que você vê, a podridão daqueles que você vê. Isso é espírito de enfermidade. E esse espírito impede você de ver Jesus. Mas aonde estava Jesus quando o meu casamento começou a ficar ruim? No mesmo lugar de sempre. Falando as escrituras sagradas para a tua alma. Porém, a tua alma se preocupou com o defeito do outro. E o que eu posso causar de dor no outro. Se você está assim dentro da sua casa, incapaz de agradecer a Deus, se você está assim dentro da sua casa, incapaz de encontrar motivos para louvar a Deus no outro, você está acometido com esse espírito de enfermidade. Porém, Jesus está vendo tudo.
Porém, Jesus chama para si os deformados de coração, os deformados de alma, aqueles que estão com as emoções desestabilizadas, aqueles que estão com a vida virada ao contrário. Ele está chamando para si, ele impõe as mãos e diz assim hoje para você: você está livre desse espírito de enfermidade. Porque eu sou a cura da tua casa, eu sou a cura da tua família, eu sou a cura da tua alma. Jesus, ele pronuncia para nós todos os dias: você está livre. Ele pronuncia de novo: você está livre. E nós precisamos ouvir, sentir no coração, que as coisas mudem. Jesus livra, endireita, coloca em ordem a vida, a casa e toda uma família. E Ele direciona os nossos interesses terrenos para interesses espirituais, para interesses do céu. Então, aquilo que estava aqui na terra, vou vir para cá para a câmera ver, aqui na terra, passa a ser realidade do céu. Ele endireita você, Ele endireita a tua casa, Ele endireita teu marido que é complicado, Ele endireita. Maridos, para que você fica cutucando tanto? Para que você faz isso? Parece que a dor de ver ela chorando na beira da pia te faz feliz. Para que isso? Hoje Jesus está indo na tua casa, está indo até você e está endireitando as coisas daqui para cá. As revelações do céu vão entrar na tua casa em nome de Jesus. As revelações de Cristo, a graça de Deus endireita aquilo que o pecado entortou. A graça de Cristo endireita homens tortos, mulheres tortas. A graça de Deus faz isso. Mas existe também uma outra situação, além de corações caídos, além de corações cheios de coisas terrenas, filhos, muitos filhos de Deus, há anos, vivem há muito tempo sujeitos a um espírito de enfermidade, um espírito de servidão, que ele vem por meio de dores, através de dor. Um espírito de servidão que vem por meio de algo que fizeram para a pessoa. Outros por medo existentes, o medo. Minha vida ela é cheia de medo, perturbados dentro de si. Existem pessoas que ficam perturbadas dentro de si, pessoas afligidas, encurvadas, andando, lamentando todo dia. Ai, aquelas pessoas que vivem a raiz da amargura, aquela pessoa que carrega dentro de si uma dor do que fizeram, porque andam na vida olhando para trás. Passado. Vou explicar uma coisa para você sobre o passado. Sabe por que Deus pede para que a gente venha perdoar? Porque já aconteceu. O perdão é para uma coisa que já aconteceu, não para que vai acontecer. E aí, Ele nos ensina a perdoar, porque se você carrega ausência de perdão, você vive lá atrás. Aí você anda encurvado, escravo do que alguém fez para você. Meu pai fez isso comigo, como que eu vou viver minha vida? A minha mãe fez isso comigo, como que eu vou viver minha vida? A minha família faz isso comigo, como que eu vou viver minha vida? Fulano fala assim de mim, como que eu vou viver minha vida? Falou isso de mim, como que eu vou andar e viver? Passado já está escrito. As frases do passado, fizeram, andaram, disseram, tudo para trás. Então já aconteceu.
Já aconteceu? Por que você está voltando lá atrás? Ah, mas doeu. Mas está doendo, dói muito. Não, doeu. Está doendo agora porque você quer? Está doendo agora porque você vive escravo do passado. Vive escravo do passado. O que a gente precisa fazer? Já aconteceu. Tudo bem. Ótimo. Agora, Jesus já levou sobre si tudo isso. Ele já levou sobre si. Agora, eu lembro, não é para você esquecer não, porque Deus não põe amnésia em ninguém. Amnésia é doença. Então, Jesus não põe doença em ninguém. Jesus não coloca amnésia em você. Ele te faz lembrar sem sentir dor. Sem sentir dor, tá? Que hoje o teu passado fique para trás. Quando você falar dele, você vai dizer, glória a Deus, porque eu não sinto dor sobre aquilo que fizeram contra mim. Amém? Seja livre desse espírito de enfermidade que você tem carregado há anos. Seja livre desse passado. Deixe ele hoje aqui com Jesus. Ele quer impor as mãos sobre você. Jesus te chamou, falou, vem para o culto. E na hora que você veio, ele disse, agora você vem aqui que eu vou pôr a mão em você. Seja livre desse espírito de enfermidade. Seja livre desse espírito de enfermidade. Em nome de Jesus. Desse espírito maligno que fica te arrastando para uma coisa que não é para ficar lá atrás. Já aconteceu. É passado. Para de ficar vivendo essa dor. Para de ficar pensando, ai, mas a minha mãe, ela não vai perdoar você. Se ela não tiver encontro com Cristo. Se ela não olhar nos olhos de Cristo. Se ela também não for tocada pelo Cristo que diz, seja livre desse espírito de enfermidade. Então, para de ficar mendigando o amor. Para com isso. Seu passado já foi resolvido em Cristo Jesus. Ele verdadeiramente levou sobre si. Ele disse, está consumado. Consumado. Então, nunca mais olhar para trás. Tá? Esse é um conselho que eu dou. Nunca mais olhar para trás. Vai vir aquelas lembranças? Vai sim. Porque foram reais. Não é uma história de mentira. Mas aquele passado já não me dói mais. Sabe por que os consultórios psiquiátricos estão cheios? Porque justamente as pessoas não resolvem passados. Jesus está aqui hoje dizendo, seja livre desse espírito de enfermidade. E eu hoje declaro, seja livre em nome de Jesus. Como profeta nessa casa, eu declaro um bom futuro para você. Um novo e vivo caminho, uma nova história, que vinho novo venha sobre você, que o óleo da unção venha sobre você, que o pão da vida seja comido pela tua boca nessa noite de hoje, que a palavra do Senhor entre na tua boca, encha a tua vida de poder e presença, que você seja cheio do Espírito Santo. Que você seja cheio do Espírito Santo. Oh, aleluias. Cristo está aqui hoje. Eu quero chamar o Vivos por Ti para a gente finalizar esse culto. Cristo está aqui hoje, pelo Espírito da adoção. Olha, quando Jesus curou aquela mulher no dia de sábado, pensa num chefe da sinagoga ciumento. Ele virou e falou assim, mas curar no sábado? Que história que é essa? Ele entrou em crise de identidade. Por quê? Ele nunca tinha curado nenhum outro dia. E vem um rabino, jovem, Jesus era jovem, e fala em alta voz que ele é o Salvador do mundo, e ele traz a mulher à frente e cura ela.
algo que há 18 anos ele nunca conseguiu fazer. E sabe o que Jesus fala para ela? Sabe como que Jesus chama ela, Tata? De filha de Abraão. O espírito de adoção está aqui. Nós somos filhos de Abraão. Somos filhos do Pai da fé. O Pai eterno está aqui, dizendo: hoje você tem um encontro comigo, filho. Através do meu filho você se tornou filho. Eu coloco você novamente no teu lugar. Eu sempre te esperei, ó filho pródigo. Filhos pródigos que estão dentro da igreja, eu sempre esperei vocês. Por que vocês não me pedem coisas? Porque não me veem na casa. Por que vocês não recebem milagres? Porque vocês não olham para cima. Por que vocês não são curados? Porque vocês não olham a obra que eu fiz por vocês. Hoje eu vos chamo de filhos, filhos de Abraão. Vocês têm direito a uma herança. Não tem como um irmão ficar fora. Essa irmã estava há 18 anos acometida por um espírito de enfermidade que fazia ela olhar para baixo e para trás. Mas Jesus chama ela para si, toca ela e declara sobre ela: seja livre desse espírito de enfermidade. E num dia ao qual ninguém pôde te curar, hoje eu te curo. Em que nenhum homem é capaz de te curar, hoje eu derramo cura sobre você e declaro você filha, herdeira, escolhida, amada, profeta deste tempo. E toda a sua descendência será uma bênção. O salmo desse mês: e toda a sua descendência será uma bênção, e todos aqueles que são após você serão tomados de poder, porque um dia eu repreendi do meio de vocês o espírito de enfermidade desta geração. Vocês são a geração eleita, o sacerdócio real, o povo santo adquirido, os filhos de Abraão. Não mais olhem para o passado, não mais olhem os defeitos uns dos outros, mas olhem para o alto. Hoje vocês vão se levantar diante da graça maravilhosa de Cristo Jesus, e eu caminharei no meio de vocês todos os dias, diz o Senhor. Ora labachuri anda labas. Oi, alaiachuri anda labas. O Espírito do Senhor está neste lugar, igreja. O Espírito do Senhor está neste lugar. Ele nos faz entender quem nós somos. E Ele nos faz entender qual é o nosso chamado, qual é a nossa missão. Oi, alaiachuri anda labas. Quando as almas curvadas são endireitadas, elas demonstram uma coisa poderosa. Sabe o que aconteceu com essa mulher na hora que ela foi curada? Ai, gente, ela saiu gritando: glória a Deus. Pessoas curadas de espíritos de enfermidade, elas saem gritando: glória a Deus. Glória a Deus, que da tua boca hoje saia palavras como essa: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu não sou mais encurvado, glória a Deus, eu não sou mais escravo da servidão do passado, glória a Deus, eu não sou mais aquele que olha e critica, eu sou um filho de Deus. Glória a Deus, porque hoje eu caminho olhando para o alto, para o autor e consumador da minha fé, porque Ele é o soberano, o Criador dos céus e da terra, porque Ele é o justo juiz, porque Ele é o advogado da minha alma. Quando muitos me acusam, Ele é o Deus da minha paz. Quando muitos dizem: não será ninguém, Ele é o Deus que diz: eu
tenho um plano e você governará nações. Eu tenho um projeto para você e você será a princesa que eu chamei, e você será o príncipe que eu escolhi. Eu tenho uma direção para você, eu tenho um caminho para você, eu tenho uma palavra profética e digo hoje: você é governador de nações, profetas de casas, mestres poderosos da palavra. Na tua boca não vai faltar palavra, na tua boca não vai faltar unção, na tua casa não vai faltar alegria. Hoje a salvação alcança o teu lar. Hoje a salvação alcança você que está aí na igreja online. Jesus sabia o que estava acontecendo com aquela mulher todos os dias. Jesus sabia, Tata. Igreja, Jesus sabe tudo. Não há nada que fique oculto dos olhos dele. Talvez os seus olhos não vejam, porque você está cometido por um espírito de enfermidade, mas Jesus está vendo tudo. Há 18 anos ele acompanha a história daquela mulher. Há 18 anos ele acompanha a história trágica de uma mulher. Mas neste dia ele escolheu estar no culto que ela estivesse. Ele escolheu subir no altar e falar para ela: vem para mim, eu estou na casa, eu estou na casa, eu estou na casa. Hoje eu quero te tocar, hoje eu quero te tocar. Seja curado em nome de Jesus. Seja curado, igreja, em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Você que está aqui, seja curado em nome de Jesus. Você que vai ouvir esse culto outro dia, seja curado em nome de Jesus. Ora, labachuriandalabas. Quando você vier até Jesus, escuta isso. Quando você vier até Jesus, vem com tudo. Ah, mas tem uns pecadinhos que eu escondo aqui, ó. Quando você vier até Jesus, você vem com tudo. Ah, mas eu gosto de falar mal dos outros. Você vai trazer hoje. Porque da tua boca procede palavras de bênção e de maldição. Entrega no altar tudo, querido, a boca. Entrega os gestos, entrega a pornografia, entrega pecados ocultos. Ah, mas eu me tornei imoralmente sexual porque um dia me abusaram, eu era criancinha, aí eu não consigo ter controle dos meus desejos. Ah, querido, para com essa palhaçada. Vai deixar a tua imoralidade sexual hoje aos pés de Jesus. Quando você vier aqui no altar, entregue tudo. Entregue tudo. Entregue tudo. Seja livre desse espírito de enfermidade que faz você olhar para trás. Que faz você olhar para trás. Ah, mas eu tenho uma raiz de amargura. É um pecado oculto, ninguém vê. Ninguém vê. Mas ele cega você e você não vê Jesus. Ele cega você. O ódio cega você e você não vê Jesus. Aí você passa a olhar aquilo que te causaram mal, ou que o outro faz você olhar o defeito dele, porque o defeito está em você. Tudo que você vê de defeito no outro é algo que você carrega dentro de si. Então traz hoje tudo. O nosso problema é que nós entramos e saímos da igreja, porque acometidos de espírito de enfermidade, porque nós não entregamos tudo. Como que eu vejo Jesus? Entendendo o perdão dele. Mas para você entender o perdão dele, você precisa perdoar. Você precisa deixar tudo aqui, ó. Oh, entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Jesus te chama para frente hoje. Vai ficar exposto na frente de todo mundo. Mas não da enfermidade que você carregava. Não do espírito que você carregava há anos, mas vai ficar na frente para que todos venham ver você dar glórias a Deus. Você dar glórias a Deus, porque aquela sinagoga, ela ficou atenta ao movimento, e a sinagoga se estremeceu quando aquela mulher se levantou e disse: glória a Deus.
A diferença da nossa vida não são os pecados que nós escondemos, mas os pecados que nós entregamos no altar. E o toque de Jesus lança fora todo o cativeiro. Todo cativeiro. Seja livre deste cativeiro mental que você vive. Seja livre deste cativeiro espiritual que você vive. Seja livre deste cativeiro na alma em nome de Jesus. Seja livre hoje em nome de Jesus. Você faz parte de uma família e essa família é a família da fé. Você faz parte da família de Abraão. Você é filho de Abraão por direito e recebe as bênçãos do Messias. E sabe quem é o Messias? Ele é o pão diário que você precisa.